Flamengo e Fluminense pela terceira rodada da Taça Guanabara, mas antes, sejam bem-vindos ao canal Flu Extremo Norte. Esse aqui é o vídeo de pré-jogo da partida entre Flamengo e Fluminense. E bem, galera, esse jogo ocorrerá às 18 horas no Maracanã, 18 horas horário de Brasília, no Maracanã, que terá transmissão exclusiva dos canais, né, de streaming, tanto da FED quanto do Fluminense, né, na Flu TV. Bem, galera, esse jogo marca a estreia de uma nova era, né, a era Roger Machado no Fluminense, mesmo não sendo pelo time principal, digamos assim, mas já dá pra gente ter uma ideia de como é que esse time vai se comportar, como é que vai ser a tática que ele vai adotar no Fluminense, né? Se vai ser um time mais reativo, se vai ser um time mais ofensivo, se vai ser um time ali mediano, conservador, né, digamos assim. Enfim, então, espero que o Roger tenha um bom estreia, espero que ele estreie com vitória, porque tendo em vista que o Fluminense já perdeu as duas primeiras rodadas, perdeu o jogo para o Resende por 2-1 e perdeu o jogo para a Portuguesa por 3-0, ou seja, derrota vexatória, ou seja, o Fluminense aí, mesmo não sendo com seu time principal, passando meio que vergonha, entre aspas, no Campeonato Carioca. Então espero que ganhar no Clássico levante muito a moral desse time, em busca aí pelo menos uma classificação para as semifinais do Carioca. A gente sabe que alguns atletas do time principal optaram por querer jogar essa partida contra o Flamengo. Então, a provável escalação do Fluminense deverá ser a seguinte: Marcos Felipe no gol, na lateral direita, Igor Julião, a zaga deverá ser composta por Frazan e Matheus Ferraz, na lateral esquerda, Danilo Barcelos, o meio de campo deverá ser composto por Yuri, André, Ganso e Michel Araújo, e o ataque deverá ser composto por Caio Paulista e Fernando Pacheco, ou seja, basicamente, esse time é um time reserva do time principal. A gente pode, porque basicamente aqui quase todos esses jogadores, eles foram reserva, pelo menos em algum momento, ali do time principal nessa temporada 2020. Então, ou seja, é um time que tem uma intensidade maior do que o time que vinha jogando no Campeonato Carioca, tem mais rodagem, tem mais experiência. Então, espero que isso conte a favor do Fluminense para tentar conseguir uma vitória amanhã. Então, galera, basicamente é isso sobre esse jogo. E agora eu vou dar meio que um giro semanal aqui das principais notícias que movimentou aí o final de semana, no caso, desde o último vídeo até hoje, no caso, sábado, quando eu estou gravando esse vídeo. A primeira delas é que o Fluminense renegociou a venda do João Pedro junto ao Watford, da Inglaterra, aumentando, assim, o valor a ser recebido. Então, primeiro eu vou explicar como é que se ocorreu essa venda. Bom, galera, em 2018 a gente sabia que o Fluminense estava brigando contra o rebaixamento, enfrentando uma situação financeira muito ruim, então ele precisava de dinheiro, fazer caixa, e aí precisou vender uma de suas joias. A princípio o Fluminense queria vender quem? Pedro, inclusive estava negociando com o Real Madrid, estava tudo bem encaminhado para ele ir para o Real Madrid, só que aí ele inventou de jogar contra o tal de um Cruzeiro e acabou rompendo o ligamento cruzado, ou seja, se lesionou, uma lesão grave, passou muito tempo fora, e aí a negociação com o Real Madrid melou e o Fluminense continuou com os problemas financeiros e aí viu a solução na base. João Pedro, vindo do Sub-17, na época tinha 17 anos, estava voando, e aí o Watford fez a proposta e o Fluminense aceitou essa proposta para o João Pedro. Como é que era essa proposta? Eram de 2,5 milhões de euros fixos, mais 7,5 milhões de bônus. Ou seja, poderiam chegar até 10 milhões, né? 2,5 mais 7,5, 10 milhões de euros. Ou seja, o Fluminense não vendeu o João Pedro por 2,5 milhões de euros e nem vendeu ele por 10 milhões. Ou seja, ele vendeu o João Pedro por mais de 2,5 milhões e menos que 10 milhões, que no caso seriam esses bônus. Ou seja, o Fluminense poderia ganhar até 7,5 milhões de bônus, que não conseguiu alcançar porque o Fluminense teve ali, como o João Pedro subiu no primeiro turno de 2019, aí ele teve o primeiro turno avassalador, fazendo hat-trick em jogo sul-americano, dando assistências, etc. Ou seja, um primeiro turno avassalador. Porém, no segundo turno caiu bastante. Então, ele não conseguiu desempenhar uma regularidade durante o ano todo, então não conseguiu atingir todas as metas. Então, o Fluminense, desses 7,5 milhões, o Fluminense só conseguiu atingir 5,5 milhões de bônus, ou seja, totalizando 8 milhões.
de euros, ou seja, o Fluminense ia receber 8 milhões de euros pela venda do João Pedro. Desses 8 milhões, o Fluminense já tinha recebido 5 milhões e meio, ou seja, faltava ainda 2 milhões e meio para o Watford pagar. Porém, depois que o João Pedro foi para lá, que foi no início de 2020, o Watford foi rebaixado, está enfrentando uma crise financeira gigantesca, né? Já está disputando a segunda divisão do campeonato inglês. Então, como o Watford já tinha pagado 5 milhões e meio de euros, faltava apenas 2,5, o Fluminense falou, ó, seguinte, eu estendo o prazo para você pagar esses 2 milhões e meio, porém, esse valor tem que aumentar. E aí, o valor de 2 milhões e meio passou a ser 6 milhões, ou seja, somando os dois, 5 milhões e meio que ele já pagou, mais 6 milhões, ficou um total de 11 milhões e meio, ou seja, se tornando uma das maiores vendas do Fluminense. Esses 6 milhões que o Fluminense deve receber até 2023, gira em torno, na cotação atual, gira em torno de 40 milhões e meio de reais, ou seja, é muita grana entrando aí nos cofres do Fluminense, que deverá entrar nos cofres do Fluminense até 2023. E aí a gente vê, na época a gente achou que foi uma venda muito ruim, por quê? Porque assim quando o João Pedro subiu para o profissional, ele, com aquele início avassalador, ele teve muitas propostas boas de muitos clubes europeus. Porém, o Fluminense, ele não poderia vender. Quer dizer, ele estava livre para vender para qualquer outro clube, porém era o seguinte, o Watford colocou uma cláusula no contrato de 20 milhões de euros, que basicamente dizia o seguinte, olha, você pode vender o João Pedro para qualquer clube que você quiser, desde que você me pague 20 milhões de euros. Que era a cláusula de rescisão de contrato, de quebra de contrato. Então o Fluminense, que não tinha dinheiro para porra nenhuma, acabou não vendendo para nenhum outro clube, ele foi mesmo para o Watford. E está sendo um dos destaques do time, inclusive, boa sorte na carreira do João Pedro aí. O moleque joga muita bola. A segunda notícia, galera, de mais relevância, é que o Fluminense acerta renovações de contrato dos meias, Gabriel Teixeira e o Wallace, até o final de 2024. Gabriel Teixeira aí, que inclusive disputou esses 2 últimos jogos do Campeonato Carioca como titular. Inclusive, eu gostei muito do estilo de jogo dele, aquele estilo de jogo meia mais ofensivo, que vai para cima e finaliza muito de fora da área e tem uma boa finalização. Fora isso, o Fluminense está encaminhando já a contratação do Matheus Martins, que é outra joia da base aí desse time de sub-17 aí, que ganhou a Copa do Brasil. Para mim, ele está atrás só de Metinho e Kaique, entre destaques desse time. Ou seja, o Fluminense se garantindo aí para tentar manter esses jogadores da base por mais tempo do Fluminense, para não ficar estilo Miguelzinho, estilo Marcos Paulo, que praticamente saem de graça do Fluminense. Ou seja, uma decisão muito acertada aí, renovar o contrato dele por mais um ano. Então é isso. Esse foi o vídeo de pré-jogo da partida entre Flamengo e Fluminense. Mais algumas notícias que movimentou aí essa semana do Fluminense. E é isso. Saudações tricolores.